E se eu te dissesse que a história da humanidade que você conhece está errada? Que não viemos de civilizações como o Egito ou a Suméria, mas de um continente perdido, afundado nas profundezas do oceano? E que o sangue que corre nas suas veias pode não ser 100% humano? No século XIX, um rumor chocante começou a se espalhar entre os arqueólogos. A ideia era radical. Um continente que teria existido antes de qualquer civilização conhecida, como a Babilônia ou o Egito. Este lugar era chamado de Mu. E tudo começou com um homem, Augustus Le Plongeon, um arqueólogo que estudava as ruínas maias. Ele defendia a ideia de que a civilização de Yucatán era mais antiga que a do Egito, mas sua maior afirmação foi a mais bizarra. Ele insistiu que, em seus estudos, a língua maia falava de uma civilização ancestral, engolida pelo mar. Seus colegas o ignoraram, e Mu se tornou apenas uma lenda esquecida, até que um outro homem a trouxe de volta à luz. Em 1926, o escritor britânico James Churchward publicou uma série de livros que mudaria tudo. Ele não apenas acreditava em Mu, ele afirmava ter provas. Churchward era um soldado na Índia e, em uma de suas missões, fez amizade com um sacerdote que lhe mostrou algo indizível: antigas tábuas de argila escritas em uma língua complexa e misteriosa, a Naga Maia. Ele negociou com o sacerdote para aprender a língua em troca de restaurar as tábuas. E o que ele traduziu chocou o mundo. Nas tábuas estava a história da origem da humanidade, uma civilização avançada chamada Nakau, com 64 milhões de habitantes, espalhada por um continente vasto, maior que a América do Sul. Um paraíso perdido no meio do Oceano Pacífico. Churchward detalhou o fim dessa civilização. Uma noite fatídica, há 12 mil anos, uma série de terremotos e erupções vulcânicas engoliu Mu, fazendo o continente inteiro desaparecer. Em uma única noite. Mas as tábuas de Churchward nunca foram vistas por ninguém. A história de Mu parecia apenas uma grande invenção, até que mais provas começaram a surgir. E agora, as pistas nos levam a um dos maiores mistérios do planeta. Você já se perguntou como as gigantescas estátuas Moai, na Ilha de Páscoa, foram construídas? Essas estátuas enormes, algumas com mais de 80 toneladas, parecem ter sido feitas por uma inteligência superior. Os nativos da ilha, o povo Rapa Nui, dizem que os Moai caminharam sozinhos até seu destino. Uma história que desafia a física. Para Churchward, a resposta era óbvia. O povo Rapa Nui era descendente dos refugiados de Mu. Sua tecnologia, seu conhecimento foram passados a eles. E a Ilha de Páscoa, bem, sua localização se encaixa perfeitamente na área de Mu descrita por Churchward. E se as estátuas Moai não fossem apenas monumentos, mas a última prova de uma civilização muito mais avançada que a nossa? E essa não é a única pista. Agora, olhe para as pirâmides. A de Gizé, no Egito, as de Teotihuacan, no México, as de Shanxi, na China. Por que civilizações separadas por milhares de quilômetros e por milhares de anos construíram as mesmas estruturas, com a mesma precisão matemática? Os cientistas dizem que é uma coincidência. Mas e se a verdade for muito mais simples e muito mais assustadora? E se o conhecimento foi levado por um grupo comum de construtores, os sobreviventes de Mug? Essas estruturas não seriam apenas tumbas ou templos, mas centros de energia construídos com uma tecnologia que a ciência moderna ainda não entende. Isso nos leva à maior questão de todas. Quem era o povo de Mu? Como eles alcançaram tal conhecimento? A resposta mais chocante nos leva para fora do nosso planeta.
A teoria dos antigos astronautas sugere que alienígenas visitaram a Terra no passado e interagiram com a humanidade. Textos antigos como o Popol Vuh Maia e os Vedas hindus falam de deuses que desceram dos céus para criar a humanidade. E se Mu foi o primeiro ponto de contato? E se a civilização de Mu não era puramente humana, era uma civilização híbrida? E a história fica ainda mais sombria. Se essa coexistência foi uma abominação, poderia ter sido a razão para sua aniquilação. Para alguns, o afundamento de Mu não foi um acidente, mas um evento de purificação. A Terra se livrando de uma linhagem que não era totalmente humana. Mas calma. Por mais fascinante que tudo isso seja, a ciência tem algo a dizer e suas respostas são devastadoras. Primeiro, a geologia. Os geólogos são categóricos. Continentes não afundam. A tectônica de placas torna impossível que uma massa de terra do tamanho de Mu simplesmente desapareça sem deixar vestígios. E o fundo do Oceano Pacífico já foi mapeado. Não há nada lá. E as tábuas de Churchward, ninguém jamais as viu. Sua história, até hoje, é baseada em uma afirmação sem provas. E os mitos? Historiadores sugerem que as histórias de terras afundadas são, na verdade, memórias distorcidas de eventos reais, como o afundamento de Sundaland, no Sudeste Asiático, há 12 mil anos, o mesmo período descrito por Churchward. E os textos de Le Plongeon? É mais provável que ele tenha interpretado mal os escritos maias, confundindo uma terra simbólica com um continente real. Então Mu é real ou uma lenda? As evidências da ciência são fortes, mas a lenda continua viva. Por que tantas culturas em todo o mundo compartilham mitos de uma terra natal perdida? Por que as pirâmides se assemelham tanto? E por que os nativos da Ilha de Páscoa dizem que seus ancestrais, com um conhecimento impossível para a época, vieram de um lugar desconhecido? A verdade sobre Mu pode estar em algum lugar entre a história e o mito. O que é certo é que o mistério da nossa origem continua. E você, acha que Mu realmente existiu? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais mistérios. Mantenha suas mentes abertas e até a próxima.